Bom, pessoal, boa noite. Vamos voltando aos nossos estudos, né? Mishnah Berurah, Lichot Tzitzit. Estamos no Siman Het e vamos para Halachá Yud, não? Não, Yud, Ken. Halachá Yud. Subindo aqui para Halachá Yud. Ok. Ô Caleb, licença, tem como converter em PDF o Al Torá direitinho aí desse design e o cara de repente fazer um livro disso aí e imprimir devagarzinho? Eita, bicho ladrão. Essa já quer vender o livro que o outro fez, menino. Benza-te Não, Deus. rapaz, isso aí é para estudo, como é que é o termo que as leis usam? É uso privado, sei lá. Não sei não, você tem como fazer isso não. É para uso privado e compartilhamento via Público. É uso privado e PDF-cilizado. Algumas figuras que já apareceram por aqui pelo Nordeste, alguns de vocês sabem, né? Que algumas coisas não tinha preço nenhum, não se cobrava nada, era só uma tzedakah de 10 mil. Nossa. Lembra disso, Caleb? Você lembra disso? Há uns anos atrás, por aqui? Meu amigo. Apareceu para ter preço nenhum, Guil. É grátis, é tudo de graça. Você só faz uma de tzedakah, né? Tá aqui os valores. Não, e teve um que, não, projeto Bnei Noach, você estuda aqui de graça, não tem nada, agora você pode se afiliar e receber o cartão ouro, o cartão prata, cartão bronze, né? E cada um era um valor. Você recebe o cartão ouro Noah Card, bronze Noah Card. Bom, gente, vamos dar continuidade. Hoje quem lê Carlos, tu quer ler aqui o Shulchan Aruch? Vamos ver se vai. Não tem da cor? Vamos ver se vai. Vai. Ok. Yud. Im lovesh talit katan beod she'en yadav nikiot. Nikiot. Em toda vírgula tu para, que aí já vou explicando. Ok. Então, im lovesh talit katan beod she'en yadav nikiot. Ou seja, quando a pessoa veste o talit katan, quando as mãos ainda não estão limpas, né? Aí segue. Iluvasheno belo bracha. Ok, vai vesti-lo sem brachá. É isso, a gente viu antes, né, que a questão de Netilat Yadayim tem várias questões aí sobre a Netilat Yadayim, né? E uma delas, ou seja, tanto é porque a pessoa é uma nova criatura, é porque é uma tacaná dos sábios para chamar Israel, Kriyat Shema e chamar Israel, né? Kriyat Shema e Amidah, né? E também tem a questão da limpeza das mãos, porque a pessoa não pode fazer brachá quando as mãos estão sujas, né? A pessoa deve fazer entre lá até dar. Então, talit katan, beod, she'en yadav nikiot, quando a pessoa ainda está com as mãos sujas, se veste sem brachá. Ok? Segue aí. Urshetol yadav imashmesh bitzitzit vivarech alá. Quando a pessoa vai e ela lava as mãos, ou seja, ela já vestiu sem brachá. Então, quando ela lava as mãos, e mashmesh batitzit, mas aí mashmesh vem da palavra shimush, fazer uso, né? Mas o sentido aqui, que ele quer dizer aqui, o que é esse fazer uso do tzitzit? É tocá-los e movê-los, né? Então, é como a pessoa pegar o tzitzit e mover assim, né? Como se acomodar o tzitzit no corpo, ou reacomodar, né?
Então, a pessoa vai e faz a brachá. Ok? Segue. או כשילבש טלית אחר, יברך עליו בחסד, בכוון לפתוח גם את זה. Ok. Ou, então tem uma outra opção, né? Que sheilbash talit acheret, né? Um outro talit, e varech alav, né? Vai fazer a brachá pelo segundo talit que vai vestir, né? Vichaven, você coloca a kavaná, né? Coloca a kavaná, liftor gam et ze, para que se liberar também do primeiro. Ok? Continua. ואין צריך למשמש בציצית של ראשון. Ok. Então, se a pessoa faz nessa segunda opinião, já não precisa reacomodar o primeiro tzitzit que colocou, uma vez que está fazendo a brachá dele em cima do segundo. Né? Então, aqui a gente tem duas coisas aqui. Né? Uma, que com as mãos sujas a pessoa não pode fazer brachá. Né? E tem um bediavad aqui, isso aqui, agora eu vou fazer usar um recurso que aprendi, porque eu botei um tutorial do Zoom para aprender, meu amigo, porque velho é uma coisa séria. Ó, então, outra coisa que a gente aprende aqui é, né, que o shitol, né? O sheitol yadav, depois que a pessoa lava as mãos, agora já pode fazer a brachá, mas já vestiu o talit, e mashmesh betzizit bevarech alav. O que quer dizer isso? Essa é uma opinião bediavad. Não escreve aqui, mas é bediavad. Ok? Porque se a pessoa vai fazer a brachá pelo talit katan, a pessoa teria a intenção de fazer brachá do talit katan, tem que estar com as mãos limpas. Ok? Essa opinião bediavad, isso traz Rambam também, não na questão do tzitzit em si, senão que quando a pessoa vai fazer uma brachá, né, brachá de mitzvah, e a pessoa se esqueceu de fazer a brachá no início, né, então a pessoa pode fazer a brachá ainda na execução da mitzvah. Né? Mas isso é bediavad. Onde é que a gente vê isso? Repetimos, já falamos, mas a gente vai repetir, na questão de Netilat Yadayim. A priori, a pessoa deve fazer a brachá antes da Netilat. Né? Se acostumou de que se faz a brachá depois de uma lavada das mãos, mas antes de secar, sempre antes de secar, se a pessoa já secou, a pessoa já não tem mais o que fazer, brachá, né? Mas antes de secar, a pessoa vai e faz a brachá, né? Porque se acostumou assim, porque as mãos não estavam limpas, né? Então a pessoa tem que limpar as suas mãos para poder fazer a brachá. Já também falamos que hoje em dia, né, como a gente já tem as mãos limpas o suficiente para isso, não é como antigamente, né? A pessoa vivia no arado, arando terra e tudo isso. Então hoje em dia é menos crítica a questão, a pessoa sim pode fazer a brachá antes de Netilat Yadayim, e há aqueles que se acostumam assim. Né? Outra questão é que quando a pessoa vai fazer a brachá por um segundo talit, né? Aqui. Né? Tem que colocar a intenção do talit primeiro. A pessoa coloca a intenção aí. Porque toda mitzvah doreshet kavanah. Já falamos, volto a repetir, porque as pessoas têm que estar isso em mente. Né? Tem que estar isso muito claro. Ok? Vamos na Mishnah Berurah. Não funciona. Tem que parar isso para poder funcionar. Ok. Vivendo e aprendendo.
Anotações. Tá. Mishneh Berure. É isso. Ok. E Mashmesh Betzitzit. O que é que significa que a pessoa vai fazer utilidade, usar o tzitzit? Debezei Yachshov, né? Com isso você vai pensar que ir o lovesh. Você já vai pensar que é como se mais ou menos você estivesse vestindo o tzitzit naquele momento. Ok? Mas em tese, no tempo que a pessoa ainda está cumprindo a mitzvah, ela pode fazer brachá. É o caso, né, da sukkah, que hoje o costume é a pessoa fazer a brachá dentro da sukkah. Hoje, lechatchila, as pessoas se acostumaram a fazer a brachá dentro da sukkah. Quando lechatchila é o contrário, a pessoa tem que fazer a brachá antes de entrar na sukkah. Só vê a sukkah, sabe que vai entrar para cumprir a mitzvah, faz a brachá leshev basukkah e entra na sukkah. Né? Só que hoje é sempre alguns pontos da halachá, também na questão de brachot, houveram algumas mudanças, né, do período medieval para cá. Mas assim, defende os rishonim, que a pessoa deve primeiro fazer a brachá e depois entrar na sukkah. Mas hoje em dia, né, porque na verdade começou essa questão com o Kiddush. Né? Foi com o Kiddush que começou essa questão. Porque com o Kiddush entrava uma discussão. Se a pessoa mekadesh et yom, shel yom tov, né? Como é que você vai fazer a brachá da mitzvah do dia antes de você santificar o dia? Ficou uma coisa meio incoerente. Então disseram, não, você primeiro entra na sukkah, mekadesh et yom, santifica o dia e depois faz a brachá leshev basukkah. Então entra na sequência, né? Mas, de alguma forma, isso se refletiu para todas as situações. Então, a pessoa, hoje em dia, a pessoa vai comer, entra na sukkah, faz a brachá do pão, depois faz lishev basukkah e depois come o pão. Uma pergunta. Hoje é o costume. No caso, o leshev basukkah não é em relação ao ato de sentar na sukkah, ou não tem nada a ver? Não necessariamente sentar. Porque lishev tudo bem, esse é o nusach da brachá, né? Mas a mitzvah em si é fazer uso da sukkah. Entendi. Né? Não somente sentar, mas também dormir na sukkah, estudar na sukkah. A mitzvah em si é fazer da sukkah a sua habitação fixa. Então, todas as ações que a pessoa deveria fazer em casa, a pessoa faz na sukkah. Aí já cumpre a mitzvah. Mas não é Isso depois que de eu já uma vi brachá não tradução. segue ação? Como é, Carlos? Depois da brachá não segue uma ação, você faz ação nesse caso e depois faz brachá? Justamente, essa é a regra, né? A pessoa primeiro tem que fazer a brachá, depois fazer a ação da brachá. Porque a primeira explicação, ou seja, a primeira intenção, eu posso dizer isso, motivo ou objetivo das brachot é que elas sirvam de kavaná para o cumprimento da mitzvah. Né? A segunda opinião é que elas são divrei shevar, são expressões de louvor, né? Mas a opinião primeira é que elas servem de kavaná para a mitzvah. Então, se a pessoa já cumpriu a mitzvah, o que adianta colocar agora a kavaná? Botar a intenção agora, né? Fica anacrônico a questão. Por isso que eu já vi a tradução habitar para leshev, porque já está no invólucro aí todo, comer, dormir, lanchar. Então, por isso que alguns traduzem como nos ordenaste habitar na sukkah. É uma tradução já explicada, né? Não sei qual seria o termo mais correto para isso, mas é uma tradução que ela não é literal, né? Ela já é mais Targúmica. Mais adaptada para a questão. Bom, então diz o Mishnah Berurah. Deixa eu botar aqui meu recurso aqui. Ok. A gente segue daqui. Vem a falgav, né? E por quanto de queimar, ou seja, e por quanto que está cumprindo, né? Deixa eu botar aqui, a falgav de queimar,
por quanto que já está cumprindo, de queimalan, bechol mitzvot de tzarich levarech, over leasiatam mamash. Ou seja, por quanto que a pessoa já está cumprindo, é sabido que toda mitzvah a pessoa deve fazer a brachá, né? E em seguida fazer a ação dela, né? Essa é a regra. Acha sheach, né? Acha de shemishum de achtei gavra lo hazei. Ou seja, e aqui, por quanto, né? Há uma situação de que há uma situação de achtei gavra, né? Que a pessoa, no caso aqui, ela mantém a ação, né? Ela volta, não que ela volta, ela deixa que a ação seja continuada para poder fazer a brachá. Ok? Veichaven liftor, né? A pessoa vai fazer a kavaná de se liberar desse tzitzit, do primeiro, quando coloca o segundo, né? Veachei na rua, né? Assim é o costume, bismaneiro. Assim se acostuma hoje em dia. Que a gente coloca o tzitzit katan, o talit katan, a gente não faz brachá em casa do talit katan. Senão que a pessoa, quando chega no Beit Knesset, vai colocar o talit gadol, então aí a pessoa faz a brachá, né? E esse é o costume, como diz aqui a Mishnah Berurah. Levarech talit gadol velechaven liftor bezeh talit katan. Só vai fazer a brachá do talit gadol e com isso vai se livrar, ou seja, se liberar do talit katan, né? E assim é o que é aconselhado, né? והכי עדיף טיפה ממה שנוהגים איזה אנשים, שמברכים על הטלית קטן, ותכף מברכים על טלית גדול. Aqueles que fazem a brachá sobre o talit katan e depois faz a brachá sobre o talit gadol, né? Faz duas brachot, né? E aí a pessoa vai entrar em uma situação meio complicada, né? Que a pessoa vai entrar numa situação complicada, porque Shegomrim bracha she'ena tzaricha, né? Então aí essa é a parte, o que é complicado aqui, que a pessoa faz uma situação, entra em uma situação de que fazer uma brachá que não tem necessidade, né? E isso é complicado. A gente sabe que a gente tem a mitzvah, a gente vai ver mais na frente, né, em Simã Memvav, a gente vai ver que os Chachamim decretaram que a gente tem que fazer meia brachot por dia, 100 brachot por dia, né? 100 brachot por dia não é difícil fazer, porque se a pessoa faz a tefilá, come pão, então, no final, a pessoa faz mais do que 100 brachot. Mas em Shabbat, que a Amidah, ela não tem 19 bênçãos, né? Ela já é mais curta, ela tem 7 bênçãos, né? Então aí você perde bastante. Então se acostumou a adicionar brachot. O que é adicionar brachot? Que a pessoa come, depois que janta ou almoça, faz Birkat Hamazon e adiciona um pastel, um bolo, um chá, um café, né? E vai adicionando brachot. Só que esse adicionar de brachot tampouco não pode ser contra a halachá. Eu não posso, né, de uma forma be'alma, adicionar brachot e achar que com isso eu estou fazendo bem, né? Tem uma sugiá na Gemara, que agora não lembro quem foi, mas que foi um rabino fazer a tefilá, e ele começou a dizer, Hashem, Agadol, Anorá, Gibor, começou a adicionar, né, toarim, né, adjetivos a Hashem, né, começou a adicionar, então os rabinos aí da sinagoga disseram, pode parar, desça do Duhan. Pode descer daí. Mas, por quê? Quem disse que você pode estar adicionando tantos adjetivos a Hashem? Você acha bonito, né? É muito bonito, mas não, até aqui. Tem que fazer o que foi decretado. O rabino, a tefilá já foi fixada e tem que dizer o que está determinado na tefilá e não adicionar, né? Então é a mesma coisa.
As brachot, elas foram adicionadas, elas foram decretadas, e a pessoa não deve passar disso. Então, a pessoa colocar o talit katan, fazer a brachá, e depois colocar o talit gadol e fazer outra brachá, né? Que, não, porque aí eu estou adicionando brachot, né? Não, é correto. E, bom, a pessoa entra numa situação que faz uma brachá sem necessidade, né? E está também fazendo o nome de Hashem em vão aí. Eu estava fazendo assim, Cleber. Porque eu acordo, coloco o tzitzi, depois fiz a netilat e faço a brachá do mitzvah tzitzi, depois eu faço do ritatef tzitzi, na hora da reza. Mas não, veja, agora eu vou explicar. Não tem problema se a pessoa faz assim. Isso a gente vai ver, ainda hoje a gente vai ver isso, mas a gente vai ver já, a gente vai ver isso. Desde quando a situação o leva a essa situação. O que ele está dizendo aqui é que a situação é a seguinte, a pessoa coloca o talit katan, v'techef mevarechim al talit gadol, ou seja, é que a pessoa, em seguida, né, ou seja, não é que ela... Ou seja, você que ela colocou o talit katan agora, e se vestiu, né, e se arrumou, agora vai colocar o gadol, e isso. É essa situação. Não é que a pessoa colocou o katan, e agora, não, agora eu vou fazer meu café, vou pegar o carro, vou na sinagoga e tal. Numa situação assim, não passa por essa proibição. Não passa por esse problema de uma brachá que não tem necessidade. Né? Porque ele já entrou numa situação de que essa brachá já já uma dúvida. Há aqueles que disseram que sim, deve fazer a brachá, que disseram que não. A gente vai ver isso agora na continuação. Né? Foi aquela discussão nossa, Caleb, na aula retrasada, eu acho, sobre a comunidade de Amsterdã colocar o talit em Minhá de Shabbat, e aí, pelo tempo que já se ocuparam, depois que fez de manhã, já tem que fazer de tarde. Uhum. Então, houve um intervalo aí entre você colocar o Katan de manhã e depois ir para a sinagoga e colocar o Gadol. Justamente. Né? Tem um intervalo aí. Isso é que a gente vai ver agora na continuação. Né? Segue aqui o Shulchan Aruch. Né? Quem está mais com a gente aqui? Leandro, lê aí. Acorde. Icar, esse embaixo, né? Justamente, tá lendo certo aqui, ó, o 11. Icar mitzvot, Vat. Isso. talit. Aumenta aí a tela. Vai ficando velho, né, bicho? Rapaz. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver se encontro aqui. Comentei demais. 11. Vai, velhinho. Lê aí. Aqui. Icar mitzvah talit katan lilvasho. Lelavsho. Lelavsho al begadav kede shetamid irehu veizakor hamitzvot. Muito bem, muito bem. Então, Ikar mitzvah talit, o que é Ikar? Né? O principal da mitzvah do talit, vou colocar aqui ok. O principal da mitzvah do talit, né? O que é o Ikar da mitzvah, segundo o Shulchan Aruch, que a pessoa o coloque, né? O coloque sobre sua roupa, né? Para quê? Que deixe tamid, que sempre irá eu veiscor a mitzvot, para que sempre o veja e lembre as mitzvot. Defende o Shulchan Aruch, essa é a base, é o interesse, é o foco e o objetivo da mitzvah talit. Em geral, não é somente o talit katan. Em geral, ok? Agora,
Porque o Shulchan Aruch aqui coloca que é sobre o Talit Katan. Oxe, mas... né? Porque ele coloca aqui que é sobre o Talit Katan, pela questão de que o Talit Katan, o Talit Gadol, ele se coloca por cima, né? Então, isso seria irrelevante dizer isso aqui, que ninguém coloca o Talit Gadol debaixo da roupa, né? Então, o Talit Gadol vai por cima da roupa. Mas o Katan, o problema é que o Katan ele vai por debaixo da roupa, né? E acontece que suas franjas ficam cobertas, né? Então, o Shulchan Aruch que o Talit Katan tem que estar por cima da roupa para que se possa ver o Talit. Aí entra uma discussão. Aqueles que disseram que qual é a intenção do Shulchan Aruch? Que fique por cima da roupa não somente os fios, mas também o bad, né? Ou seja, a tela, né? A roupa fique por cima. Ok? Há aqueles que disseram, não é a roupa, tem que ser os fios, a roupa por dentro e os fios que saiam, desculpa o pleonasmo, mas que saiam para fora, né? E fiquem aí, né, pendurados na roupa, né? Caleb, então é por isso que tem alguns que usam o Katan por fora, né? Já bota como se fosse a camisa por fora, não bota por dentro. Sim, é um costume racídico. Muitos fazem assim. Né? Quanto ao costume de nós, sefaraditas, andarmos com o Tzitzit por dentro, escondidos, no caso do... Porque esconde por dentro do... Isso é botar o dedo na ferida, né? Hoje tem uma discussão isso, porque Rav Ovadia, por exemplo, é um dos rabinos que defende que deve ser mantido esse costume e que o tem a Bia Omer que ele escreveu dentro, isso. Bia Omer ele traz uma chuvar a isso, e ele é muito duro nessa questão. Porém, né, ainda que muitos sefaradim façam assim, mas hoje em dia, principalmente Bachurei Yeshiva Sefaradim, né, em geral, botam para fora. Né? E tem onde se apoiar? Claro que tem onde se apoiar. Né? O Shulchan Aruch em si. Rabino Pérez para fora. Como é? Rabino Pérez, ele usa para fora o tzitzit dele. Claro. Óbvio. Aqui a fonte. Fora, ele defende a fonte aqui... não é Rav Yosef Karestein, é Yosef Caro. Uma fonte fora de pura aqui, o Shulchan Aruch, dizendo que pode se apoiar nessa opinião e usar para fora. Para fora. Justamente. Então, tem essa questão, né, de se usar o talit para fora, né? Assim também se acostuma a Rav Pérez traz assim. Desculpa, tá movendo a tela rápido. Me quitou a ideia. Sim, então tem essa discussão aqui e muitos rabinos, né, muitos posquins faradim dizem não, se use para fora. Né? Então tem essa discussão aqui que eu posso dizer é que ainda muita gente usa para dentro, mas também tem muita gente que usa para fora. Então ficou meio que opcional hoje em dia. Né? Hoje em dia ninguém está mais questionando se a pessoa está com tecido para dentro ou para fora. Né? Ficou meio opcional. Os mais velhos você vê ainda usando para dentro, mas os mais jovens já se acostuma a usar esse outro para fora. Diz aí quem estava falando. Não, sabe-se assim o momento que os sefaradim começaram a usar para dentro, porque pode ser por causa da diáspora, né? Não, a ideia assim, a ideia é mais por questão da diáspora mesmo, que estavam junto com os não-judeus, então para evitar estar sempre taxado, né? Ou seja, não era suficiente que a pessoa já andasse com um strame na cabeça, ou já andasse com um chapéu vermelho, né? Tinha os reinos, né, na Europa, eles determinavam, dependendo das situações, roupas específicas aos judeus para que eles pudessem transitar de cor amarela. Cor amarela, cor vermelha, tinha essas situações. No caso de Portugal, por exemplo,
depois que expulsaram os judeus, também passou na Espanha também, os judeus tiveram permissão de transitar o país, né? Mas eles tinham que estar com roupas que os identificassem. E eles estavam proibidos de visitar os parentes. Em alguns países eles atribuíram o amarelo, porque o amarelo significava traição, né? Bom, detalhes assim eu não sei, mas tem outros que não era nem roupa, era só um chapéu, né? Sim. Um chapéu eu não sei se o livro A Linguagem da Inquisição de Elias Lippner poderia explicar a simbólica das cores, ô Leandro. Não, mas é um livro sobre isso. É num livro de história da arte mesmo. Na história da arte ele diz que durante a Idade Média o amarelo ele era atribuído à cor da traição. E os quadros, por exemplo, começaram a retratar Judas com a cor amarelo. E aí alguns reinos, como salvo engano, eu não sei se foi Portugal ou Espanha, alguns reinos atribuíram essa cor aos judeus, né? Já tinham a roupa específica, tinha que andar dessa cor, que era para ser identificado como os traidores. Sim. Não é nem eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não me sinto à vontade de andar com tzitzit para fora em São Paulo. Eu não ando. Não tem problema. Pode andar para dentro, sem nenhum problema. Né? Ou seja, há os dois costumes. A gente vai ver aqui que a Mishnah Berurah, né, ela dá duro nessa questão do tzitzit. Né? Ao contrário do costume sefaradi, né, de colocar para dentro, e Rav Ovadia foi um dos que deram muito forte nessa questão, mas ele deu forte mais para manter a tradição sefaradi, né? A Mishnah Berurah, ao contrário, dá forte justamente para colocar para fora. Né? Então, e se apoiando no Shulchan Aruch. Sim, também um posek ashkenazi se apoiando num posek sefaradi para defender que é para fora. Justamente. Né? Então, no caso aqui, Hafetz Haim ele mantém essa costume ashkenazi, né? E vai defender com unhas e dentes, né? O que a gente vai ver agora aqui na Mishnah Berurah, Al-Begadav. Vou mandar um apoio aqui. Al-Begadav, o Katinita, né, nos escritos, né, de Lituânia, Detalit Katam Tachit Begadav. Né? Não sei, na Lituânia tiveram o costume de colocar, ou seja, de alguns na verdade não são Lituânia. O que ele quer dizer aqui, Ita, é que muitos se acostumaram realmente a colocar o talit debaixo da roupa. Né? E aqui a Mishnah Berurah, ela opina que sim, o talit em si ele deve estar embaixo da roupa. Né? O talit como uma prenda em si. וכתב מגן אברהם, נזכר מגן אברהם, לאן כל הפנים צריך שיהיו הציצית מבחוץ. Então, foi a ideia, é que a prenda em si, ela esteja por dentro da roupa, né? Vê o tzitzit, os fios, para fora. Porque qual é o que é a mitzvah, que a gente já falou, a mitzvah está nos fios, não está na roupa que leva. Né? Então, vem Magen Avraham e diz, não, então, o Magen Avraham também é uma opinião, acho que nazista, diz, não, bota para fora. Né? E não vai fazer como aqueles que botam para fora, mas colocam os fios por dentro da calça, né, para esconder os fios. Aqueles que andam, desculpa, não marquei aqui. Por outro lado, aqueles que andam entre Akum, mas é Akum, né? Oved Kohavim Mazalot, aqueles que andam entre os Goim. E Yotzim Bezeh, né? Eles se aplicam nisso, de quê? De colocar o tzitzit por dentro da calça, né? Para esconder dentro da calça. Mikol Makom, mas em geral, né? Bishat Abraha e o Megulim, que de Iluch. Arba Amud.
seja, que a pessoa, no momento da brachá, que eles estejam expostos o tempo suficiente para andar 4 amotos, para que assim a pessoa pudesse cumprir a mitzvah, o ritemotam. O ritemotom, ok? Iraeu, para que veja, né? E aqui a Mishnah Berurah vai dar um pouco mais forte nessa questão, né? Vekama dichtiv, e assim, como está escrito, o ritemotom usartem, né? O que o verão e os recordarão. E recordarão do que? Dos mandamentos, né? Peraí. ואותם אנשים המשימים הציצית במכנסיים שלהם, aqueles que colocam esse tzitzit dentro das suas calças, né? Todo lugar, sim. לא די שמעלים עיניהם ממה שדכתיב וראיתם אותו וזרתם, né? Não é suficiente com que digam que, mas eu os vi, né? E já cumpri a mitzvah. עוד מבזים הם את מצוות השם יתברך. Ainda assim, eles desrespeitam ou desvalorizam a mitzvah de Hashem. Então, ou seja, na linguagem de Mishnah Berurah, de Rav Yitzchak, aquele que coloca o seu tecido para dentro, né? Claro que ele não está... A gente viu que anteriormente ele liberou, tá, Carlos? Na questão de quem vive entre os goim, né? Entre os goim ele descreveu, Yotzei Bezeh, tá de boa. Certo. Ok? Isso aí mesmo. O que ele está trazendo aqui é uma situação de que a pessoa dentro da comunidade, né? Dentro do gueto, né? Na sua época. Verdade. Então, aquele que vai, então, bota para dentro, né? E não cumpre essa mitzvah como devido, que deve ver, então a pessoa não estaria respeitando essa mitzvah, né? E ele conclui aqui, e no futuro eles vão responder por isso, né? Frente ao Beit Din Mala, né? Junto a Hashem, no futuro eles vão ter que prestar contas com a Hashem sobre essa situação. Pesado isso aí, né? Alô? Oi, escuto. A dúvida é que ele vai cumprir depois na Shema, né? Porque ele vai estar usando o Talit Gadol, como é que fica? Sim, não, ele vai cumprir com o Shema, mas ele já está cumprindo a mitzvah também. Entendi. Tudo bem. É aquela coisa... Claro que na frente o camarada, quando faz o Shema, tem o costume de olhar o tzitzit, né? E não somente aí. Quando a pessoa vai colocar o Talit Gadol, a gente viu que a pessoa deve fazer o quê? Inspecionar os fios, né? Então, a pessoa aí também vai estar olhando Por os fios. também está aí. E outra coisa, olhar os fios em si, a gente já viu antes, não é a mitzvah em si, né? Senão ela é parte do ambiente, da atmosfera dessa mitzvah, né? Ela ela é parte do que seria não a mitzvah em essência, mas a mitzvah no sentido de que parte do que seria o objetivo dela, né? Mas não quer dizer que a pessoa não cumpre a mitzvah se ela não olha. Por isso que ele não disse isso, né? Em nenhum momento ela vai dizer que se a pessoa não olha o tzitzit, não cumpre a mitzvah. Certo? O que ela está dizendo é que a pessoa... Então, é uma preparação para a mitzvah. Como que a pessoa, mais ou menos, ela não está levando essa mitzvah no seu nível mais pleno, entendeu? Uhum. O que se diz aqueles que andam entre os não-judeus? Eu estou nisso? Okay. Entre os não-judeus. Aí é suficiente que a pessoa coloque o tzitzit dentro do canaf, mas o canaf dentro das alas do tzitzit, ou seja, colocar ele para dentro, né? Pronto, tá aí. Por motivo de segurança, como ele falou aí em São Paulo,
você pode colocar por dentro e não vai recair nenhum din sobre a pessoa. justamente. ואילו היה לרבי איזה דורון ממלך בשר ודם שחקוק עליו בשם המלך, agora mais um assim, ele vai dar uma situada, né, no lombo do camarada, né, que se a pessoa tivesse uma situação, né, que tem um rei de carne e osso, né, e que seu nome está gravado sobre essa pessoa, né, כמה היום מתקשטים בו לפני אנשים תמיד. Ou seja, se uma pessoa tivesse, né? A situação é a seguinte, a gente leu isso aqui. Se a pessoa tivesse que o rei, né, de carne e osso tivesse dado uma medalha, né, a um camarada, né? Eita, recebi uma medalha do rei. O que é que esse camarada ia fazer? Né? Até eu faria. Bota a medalha aqui. Eita, não vai andar com o peito estufado, peito feito galo de Campinas, né? Não vai andar aí exibindo, né? O prêmio que ele recebeu do rei, né? E andar לפני האנשים תמיד, andar sempre mostrando o público dentro das pessoas, sempre, né? Então, o tamid aí, né? Justamente, vai estar sempre mostrando e vai estar se exibindo com isso, né? Então, vem a Mishnah Berurah e diz Kal vachomer batzitzit, né? Então, ainda mais, né? Você tem que fazer isso pelo tzitzit, né? O que você está pensando? E vamos Kal vachomer batzitzit, שמרמז על שם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, porque ele sinaliza o nome de Hashem, né? כדי כלמן בסימן כ"ד בספר ה', ou seja, lá mais na frente a gente vai ver, né, que o significado dos nós, né? Então a gente vai ver o que essa mitzvah também traz de Shem Hashem sobre si, né? כמה מתכבד האדם הנושא שמו עליו, quando a pessoa se honra ao levar o nome de Hashem sobre si, né? Mas também Katvu Hazal, que escreveu do Hazal, a Zahir, aquele que é meticuloso, né? Bamitzvah tzitzit, aquele que tem essa mitzvah tzitzit com muito apreço, Zorre veroe pnei Shekhinah, ele é agraciado em ver a Shekhinah, né? Ou seja, quer ver a Shekhinah, tem essa presença divina com ele, né? E mais um outro Amirat Hazan, né? Que a gente vai ver agora, ele diz o seguinte: o Mashma Minaktuvim, e ainda mais também está entre os escritos, de Ayudim Sheisharu Leet Ketzihiyu Metsuyanim Lemitzvah Azot. Ou seja, aqui também nos escritos, né, no Tanakh, diz que os judeus, no fim dos tempos, eles vão estar mais meticulosos com essa mitzvah, né? E Dafka é o que acontece hoje, né? Mitzvah tzitzit é uma das mitzvahs mais cumpridas, junto com Sukkah, né? E qual é a base que ele traz isso? É o passo que está em Zachariah, que Moshe Dichtiv, como está escrito. Opa, deixa eu marcar aqui, quase não sai. ובאו 10 אנשים מכל לשונות הגויים והזיקו בכנף איש יהודי. E vai vir 10 pessoas de todos os lugares da terra, de todas as línguas da terra, né? A ideia é de todos os lugares, né? E vai se agarrar a uma ala, né? A uma das suas canaf, né? Uma de suas pontas do tzitzit, né? Ve'amur Hazal, e aqui traz uma expressão de Reish Lakish, né? Masechet Shabbat, diz assim: Kol Zahir, quando aquele que é meticuloso da mitzvah tzitzit, que é meticuloso na mitzvah tzitzit, Zoche, né? É agraciado, é premiado, né? O Meshamshim lo, e vai servir a ele, Shnei Alafim u'shmona meot avadim. Ele vai ter como 2.800 escravos, né, ao seu serviço, né? Claro que a gente não vai tomar isso literalmente, né? Mas a ideia é que a pessoa vai ser agraciada, a pessoa que
cuida das mitzvot, porque o que é que representa o tzitzit? Toda mitzvah coloca, toda a Torá completa. Qual a mitzvah Torá meramezet, né, batzitzit? Toda mitzvah, toda a Torá, ela está representada, está simbolizada no tzitzit. Então, uma pessoa que guarda o tzitzit, que cumpre a mitzvah tzitzit, não por botar a roupa em si, não é essa a intenção. Né? Mas senão que ele coloca o tzitzit porque ele quer se lembrar dos mandamentos e cumprir os mandamentos. Então, aí é considerado como alguém que está cumprindo realmente. Ele está guardando a Torá. Então, que é isso que 2.800 servos, né, ou escravos vão servindo, é que ele vai ter essa ajuda. Há uma mitzvah ajudar Talmidei Chachamim. Traz Rambam. Né? A pessoa deve apoiar, deve atender a todas as necessidades de um Talmid Chacham. Assim traz Rambam. Na senhora no Tietê, uma vez eu mostrei o tzitzit para ela porque ela falou, era uma madre, ela falou que 10 pessoas segurariam no cova do chuteiro, um chapéu. Eu falei, não é chapéu, senhora, é tzitzit, eu vou mostrar para a senhora. Olha aí, rapaz, que interessante, né? Para você ver como a profecia, quando é profecia, a mesma coisa acontece, rapaz. Tá vendo? Quando é profecia, a mesma acontece. Não tem... Eu já vi, É uma madre. Eu já vi um evangélico dizer que ele tinha entendido, ouvido, né, que o povo ia chegar, para você dizer que o povo ia chegar e ia puxar pelas peiot do cabelo. Aí eu digo, não, rapaz, não é pelas peiot, não. Aí Que midracheiro, rapaz. Que midracheiro é esse, hein? Aí é antissemitismo aí. Com as minhas peotas, não, olha, justamente esses racistas que cuidam mais da peota do que da própria roupa. Né? Chega tudo bem arrumadinho, chega brilha. Né? Há um rabino, eu esqueci o nome dele, ele é Breslev. Tem uma peiota, parece um veludo. Né? É o discípulo de Rav Shalom Arush, é o Jonathan. Shalom Aruch. Shalom Aruch. É o Jonathan. Jonathan. Chega parece sei lá, um tapete assim, escorrendo, liso, lindo. Cabelo de fogo mesmo. Eu dizia com todo respeito, não entendam sem esse respeito, mas parecia que eram as orelhas daqueles cachorros Beagle, né? Caindo assim, pô. Com todo respeito. Calevo, dá para escutar? Vê só, uma cena que me veio agora na mente quando você falava aí da Jalacota. Uma vez eu vi no Facebook um rabino, acho que Dov Cook, o nome dele. Me parece um cabalista. Ele estava usando, acho que uns 10 tzitziot pelo número. E, assim, existe isso de um anular o outro ou não tem? Você pode usar quantos quiser. Pode usar quantos quiser e a gente até comentou isso, eu acho, não? Não, a gente vai... Você falou, se a indumentária tiver mais de 4 cantos, né? Em cada canto teria que colocar tzitzit. Foi isso, Caleb, você falou? Também, mas porque a pessoa também... Veja só, a gente não cumpre a mitzvah tzitzit com 2, a gente bota talit katan e por cima bota talit gadol. Né? Verdade. Então, ou seja, é aquela coisa, tem gente que ama uma mitzvah. Né? Tem gente que tem uma mitzvah, isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem, a gente tem 613 mandamentos da Torá, né? E mais de 10 mil, 15 mil leis em total. Né? E a pessoa sempre toma pelo menos uma, onde que ele diz, essa eu amo. Essa eu gosto, essa eu levo no meu coração. Né? Então tem gente que tem como a mitzvah de tefilá. Tem gente que tem na mitzvah de limud Torá. Tem gente que tem na kippah. Né? Tem gente que gosta de kippah e coloca a kippah
mesmo que seja um costume, né? Mas não importa. Ele toma isso como um mandamento, ele toma esse costume bem forte e tem que equipar combinando com cada roupa. Mas quer cumprir a mitzvah. Né? Tem aqueles que com tzitzit. Né? Que quer cumprir a mitzvah com tzitzit. Então, a gente tem um exemplo de muitos rabinos aí, Dov Kuk é um deles, que colocava sobre si tzitziot, porque não era porque fazia frio, não. Né? É porque existem muitas opiniões de como é que deve ser o nó do tzitzit. Então, ele colocava sobre si talit katan e também talit gadol, segundo cada uma dessas opiniões. Nossa, Ravad, Rambam e assim por diante. E aí vai. Né? Então, essa é a ideia. Bom, a gente vai chegar nisso aí, né, Caleb? A gente vai chegar nisso aí, porque eu já tinha perguntado a você há algum tempo qual seria o nó mais antigo, se o do Hagaon, sem ser o de Vilna, o outro, esqueci, Saad Hagaon, tem o nó de Ravad e tem o de Rambam, que os iemenitas seguem até hoje. E eu até ouvi alguém dizer que Rav Yosef Karo, quando foi legislar, ele não entendeu direito um pouco, logo o Mishneh Torah, digamos assim, teria se perdido talvez a tradição desse nó de acordo com a opinião de Rambam. Nada, não se perdeu nada, não. Perdeu nada, não. É que a opinião de Shulchan Aruch é outra. Não, Shulchan Aruch porque o que é o sentido dos nós? Ou seja, o nome de Oraita, a gente vai ver isso lá na frente. O nome de Oraita é aquele que está pegado na roupa. É esse nó doble, como é que se diz isso? Duplo, né? Duplo, é. Esse nó duplo que está pegado na roupa, que fixa os fios na roupa, esse é Midoraita. Daí para baixo é Midirabanan. Ok? Então, o daí para baixo é segundo a ideia de como você vai explicar esse tzitziot. Entendeu? Se você vai fazer Shem Hashem, se você vai fazer os 39 Merachot Shabbat, você vai fazer 613, ou seja, tem infinidade de opiniões aí. Mas nos seus estudos aí, na sua caminhada, você já se deparou com a possibilidade de qual desses nós ser o mais antigo? Sim, o mais antigo. Saad H1 poderia ser um dos mais antigos, por exemplo, que até antecede de Rambam muito. Olha, é complicado dizer qual é o mais antigo por um motivo. Não quer dizer que Ravad, né, que ele é contemporâneo a Rambam. Ou vamos dizer assim, não quer dizer que o Shulchan Aruch, né, que ele já vem 500 anos depois de Rambam, que ele traz o nó dessa forma. Não quer dizer que ele inventou o nó nesse momento. Entendeu? Pode ser que ele trouxe isso aí, porque e geralmente é assim quando você lê, ou seja, o que aí diz assim é o costume entre Sefaradi. Ora, se assim já é o costume de Sefaradi, não foi ele que criou. Eu também li que seria também uma opinião, os judeus da Provença que teriam esse nó como está no Shulchan Aruch. Ok. É complicado. Eu não tenho como dizer qual é o mais antigo, porque a pessoa não pode se apoiar em 100% com tanta certeza, porque o Rabino tal, que foi da época tal, determinou assim, porque ele não está trazendo algo novo, ele está determinando aquilo que ele já aprendeu, que o seu pai usou, que o seu avô usou, que o seu bisavô usou, entendeu? E Saad H1 já é o quê? Século IX, né, da Era Comum, né? Então, já um pouco próximo já um pouco próximo não, um pouco certa distância da época da Guemará, menos longe da época da Guemará, né? Os Rahamim têm uma linguagem bem interessante para dizer isso que o Caleb falou, né? De que o costume já vem de há muito, né? No Tesouro dos Dinim, né? É interessante que ele fala
algo como mais ou menos assim. E assim é feito, pois que sempre se acostumou fazer assim. E assim é feito, pois que já é feito há muito, né? No Tesouro do Dinim tem muito essa expressão. Rav Menasseh Ben Israel, né? No Tesouro do Dinim, que é o Shulchan Aruch, digamos, traduzido para o antigo judeu-português. Isso. Justamente. Bom, vamos seguir. Siman Yud Bet. Ok? E com isso a gente termina hoje. Siman Yud Bet. Agora a gente vai ver justamente essa pergunta, né, do Neto. Né, essa pessoa, como é essa coisa de Rav Dov Kuk que coloca, né, 13 tzitziot sobre si, né? Kama begadim, né, se a pessoa tem umas quantas roupas, shel arba kanfot, que tem 4 pontas, kulam chayavim betzitzit. Todas estão obrigadas com tzitzit, né? Mas o Tomer Shekulam chayavim betzitzit, ele vai ver ou seja, não faz sentido, né? A pessoa sabe que mas a gente vai ver mais na frente, né? Kulam chayavim vai ver na Mishnah Berurah, vou deixar para depois. Veim levesham kulam, e se veste a todas elas, todas essas roupas que tem 4 pontas, belo hefsek, sem interrupção, venhayada ato, e ele já tinha o pensamento mitchila, né? Veja que a pessoa desde o começo já tem, deixa eu marcar aqui as partes principais, né? Veim levesham kulam belo hefsek, ואם היה דעתו מתחילה על כולם, לא יברך אלא ברכה אחת, a pessoa vai fazer somente uma brachá por todas elas. Ou seja, a pessoa vai colocar o talit katan e o talit gadol, e outro talit, e outro talit, não importa quantos, a pessoa vai fazer somente uma brachá para liberar todos. Não precisa fazer brachá por todos eles. Okay? Ela já tem essa intenção de começo. Né? O seu pensamento é, eu vou colocar o Katan e depois eu vou colocar o Gadol. Né? Veem mafsik venem. Agora, se há uma interrupção entre eles, né? A pessoa tem que fazer a brachá cada um em separado. É a questão que o Carlos perguntou. Ora, eu faço a brachá do Talit Katan em casa quando coloco. Chego na sinagoga, eu faço a brachá do Talit Gadol, né? Eu disse, não tem nenhum problema. Por quê? Porque ainda que a pessoa tenha a sua intenção de colocar o Talit Gadol, mas desde casa até a sinagoga, né? Então ele tem muitas interrupções aí. Você vai ver aqui na Mishnah Berurah 3 opiniões aí, aprender 3 conceitos aí nessa questão, mas, ou seja, tá válido, ou seja, a pessoa também pode optar por não fazer, né? Mas no caso aqui não a brachá she'ena tzarich, né? Que não necessita, porque realmente houve interrupções suficientes para que a mente dele esqueça isso, ou seja, ele já começa a pensar em outras coisas, ser ocupado em outras coisas, né? Mas então é o exemplo que o Fernando deu lá em Amsterdã, né? É que já tem muita interrupção, muito maspik entre o término do Shacharit e o início de Mihá. Aí eles devem fazer novamente a Berachá do Talit Gadol para o ofício de Mihá. Mas eles têm em que se apoiar. Okay? A gente vai ver aqui mais na frente. Vehu adim im lo haya beda'ato tchila. Ora, veja aí que traz aqui, se a pessoa não tem inicialmente, né, a intenção de vestir outro talit, ou seja, desculpa, gente. והדין אם לא היה דעתו תחילה על כולם, היו מפסיקים ביניהם. Ou seja, se a pessoa, desde o começo, né, não estava com esse pensamento de vestir, né, outro talit, havei, né, que mafsik benem. Ou seja, nessa situação é como fazer uma interrupção.
que já não tinha mais esse pensamento já de princípio, de vestir o outro talit. Então, aí entra na questão de entendimento da halakha, né? Porque nessa questão de Amsterdã, a pessoa coloca em mincha, em shacharit, está valendo até para mincha, né? Porque tem essa intenção de colocar outro talit. Agora a pergunta é se tudo que ele faz entre um talit e outro invalida essa intenção ou não, ok? Completando com Rabi Moshe Isselis, Vechem, em Pashat Arishon, porquanto que se a pessoa se despide, né? Despide-se. Isso. Se a pessoa tira o primeiro talit, né? Kodem shelavash et hasheni, antes que vai vestir o segundo, sai nachzor o levarech. Então a pessoa deve voltar e fazer a brachá. Já Haga, ele já é mais meticuloso com isso, ele é mais extremista com isso. Ou seja, se a pessoa botou o primeiro, fez a brachá, colocou o primeiro, né? E tem a intenção de colocar o segundo, mas tira o primeiro e agora vai colocar o segundo, então tem que fazer brachá. A gente não se acostuma assim, mas essa é a ideia de Rabbeinu Moshe Isselis. E agora a gente segue para o Mishnah Berurah, que diz o seguinte: Kulam Chayavim. O que quer dizer aqui a Shulchan Aruch, que ele começa dizendo אם יש לו כמה בגדים של 4 כנפות, כולם חייבים בציצית. Não é bem assim. Qual é a intenção aqui? Diz aqui o Mishnah Berurah, רוצה לומר, quer dizer, אם לובשם כולם, ou seja, se a pessoa vai vestir todas elas. אבל אם מונחים בתיבתו פטורים, se elas estão dispostas ou colocadas aí em seu lugar, né, e não vai vestir, então não, elas estão livres de tzitzit, né? Como é que se diz? Uma toalha de mesa, ela tem 4 pontas, mas você não vai se vestir com ela, então ela não precisa colocar tzitzit, né? Agora, se você vai pegar a toalha de mesa e vai se vestir nela, aí sim você tem que colocar tzitzit. Né? No caso dos peruanos, né? Os peruanos que usam aquele poncho, que fala? Poncho tem que pôr, né? Poncho, sim. Uns que dizem poncho, mas tem um outro nome que eu esqueci de perguntar à minha esposa outra vez. Não? Eles têm que colocar. Se tem pelo menos 4 pontas, aí que colocar tzitzit. O judeu vai vestir esse tipo de roupa, ele tem que colocar tzitzit. Uma pesquisa interessante saber se é comunidade lá no Peru, se tem alguns que podem, de repente, ter esse costume, né? Pode ser. Né? Segue a Mishnah Berurah e diz, Dekai malan tzitzit chovat gavra, ולא חובת mana, né? Seja porque mitzvah tzitzit ela é chovat gavra, mas é chovat gavra, ela é uma obrigação na ação, né? Tem que ter a ação para poder ser chová, né? E lo chovat mana, que a pessoa tem que estar obrigado a ir atrás de cumprir essa mitzvah. Então, se a pessoa cumpre a mitzvah, é o que a gente diz, este mitzvah kiumi e mitzvah chiuvi, né? Mitzvah kiumit, mitzvah chiuvit, que é a mitzvah que a pessoa cumpre, está obrigado a cumprir realmente, a pessoa tem que ir lá fazer um Sefer Torah, tem que escrever um Sefer Torah e cumprir a mitzvah, né? E tem a mitzvah kiumit, que quando ele dá a oportunidade de cumprir essa mitzvah, a pessoa vai e cumpre. Se não, não está obrigado a ir atrás dessa mitzvah para cumpri-la. É o caso do tzitzit. Então, no que está dizendo aqui o Shulchan Aruch, que se a pessoa tem muitas roupas, muitas prendas com 4 pontas, está obrigada a colocar tzitzit em todas elas, é no sentido que a pessoa for vestir o tzitzit, e não no sentido de que toda roupa de 4 pontas, ela em essência tem que ter as franjas, ok? Agora a gente vai entrar na discussão da interrupção, né? Com isso a gente encerra. Hayeno, por quando?
né? Por isso, ou nessa questão, בהפסק גדול, שהוא בכלל היסח הדעת, né? Dizendo, né, nessa situação, aqui nessa questão, בהפסק גדול, né? Que o que é que ele faz no בהפסק גדול? Vou marcar aqui isso. Né? O que é que faz um בהפסק גדול? Ok. Ele faz o quê? Estiar hadat, né? Ele tira nosso pensamento, nossas intenções, ou seja, a pessoa já não está mais pensando nisso. Tá? Essa aqui é uma das chaves para entender, de base de discussão da questão. Então, você pensou, liberou-se desse pensamento, então, ou seja, a pessoa já não está mais fixada nisso. Exemplo, mitzvah sukkah. Se a pessoa fez a brachá de sukkah na sua sukkah, cumpriu a mitzvah na sua sukkah, saiu dela e foi para a sukkah do seu amigo, do seu vizinho, né? Se ele sai da sua sukkah e vai na sukkah do seu vizinho e todo esse tempo ele está pensando, não, vou cumprir a mitzvah lá, então ele entra na sukkah do seu vizinho, não precisa fazer brachá. Mas se ele sai da sua sukkah, vai na sukkah do seu vizinho e está lá pensando, sim, eu vou lá cumprir a mitzvah, eu vou lá cumprir a mitzvah, eu vou lá cumprir a mitzvah, e aparece Moshe, e Moshe pergunta, Jacob, Machá, são as 5h15, né? Então, aí ele já pensa, eu vou lá comer ugali, ou seja, ele já mudou, ele já não pensou mais na mitzvah, pensou no que vai fazer lá, para comer ugali, vou fazer isso, ele mudou o seu pensamento, né? Então, isso, claro, estou usando um exemplo assim meio que extremo na questão. Então, o que acontece, né? Então, ele já, quando chega na sukkah do seu amigo, tem que fazer brachá. Tem que fazer a brachá para poder cumprir a mitzvah, né? Avar, né? Segue aqui a Mishnah Berurah. Avar, besiat zman, né? Se a pessoa vai e toma assim um tempo, né? Besiat zmamá, Passak Magen Avraham, traz Magen Avraham, o Shariah Acharoni e outros poskim de sua geração, dos últimos poskim, Bekama Besiman Reshvav, de Shtika Lo Hashiva Hafsaka B'diavad, né? Ou seja, todo o tempo que a pessoa está calada, né, não é considerada Hafsaka B'diavad, não lechatchila, mas B'diavad. Ok? Então, aí é outro conceito que a gente aprende, né? Então, a gente tem aqui, vou botar um texto. Seria equivalente ao pessoal do Michelin ficar calado depois do Shaharita até mirrar, né? Sem falar nada, né? Né? Só com a intenção de colocar o talito de tarde. Algo assim, né? Tem uma explicação sobre isso, que é parecida. O Rabino Moisés Mescano, ele explica quando ele fala da diferença da matzá, aquela que é redonda, que o pessoal faz, e a quadrada. A shemurá, a redonda. Que a redonda, como é feita à mão, a pessoa pode perder a intenção durante a feitura. E a quadrada, como é de máquina, você aperta o botão e está fazendo. Então, seria mais cacheira quadrada, né? Então, a gente tem aqui mais cacheira quadrada. Porque é mais difícil a pessoa perder a cavanada durante o feitio. Eu vou sentar com ele para a gente ter uma conversa sobre isso. A shemurá só comi uma vez na vida. Todo ano só é a então, quadrada. A gente tem aqui algumas situações, né? Primeira situação, amarelo não serve. Vou botar uma cor escura. Vou botar assim. Então, primeira situação, né? A pessoa tem a situação de que se vá o pensamento, né? Então, desvio de pensamento, certo? Segunda situação, qual é? Que a pessoa passou o tempo, né? Ou seja, FSEC, quando a gente diz FSEC, é um período de tempo que a pessoa interrompeu entre a mitzvah,
uma mitzvah e outra, né? Ou seja, entre a brachá e a mitzvah. Então, o outro é que a pessoa faz esse desvio de tempo, né? Essa interrupção, né? Sem falar, né? Sem falar é bediavad. Eita, meu Deus do céu, ficou ruim esse negócio aqui. Pensei que ia ficar bom, mas não ficou, não. Quer, Hannah? Momento, eu vou terminar, mano. Bediavad. Ok. Deixa eu marcar aqui. Seguindo. Ok. Aí siga o seguinte. Qual é a opinião? Se a pessoa não faz a interrupção, ou se a pessoa faz a interrupção, mas ela não fala, né? Então, segundo a opinião de Magen Avraham, se a pessoa faz a interrupção e não fala, né? Então, é considerado que não houve essa interrupção, inclusive que tenha passado um tempo de quê? ואפילו אם שהה הרבה יותר מכדי דיבור, que seria o tempo que a pessoa tomaria para falar uma frase. Então, ainda que tenha passado muito mais do que kidei דיבור, né, com o tempo que seria suficiente para falar uma frase, uma expressão, então aí a pessoa não tem, bediavad não se considera interrupção, porque se manteve calada. Ok? Então, aí é outra opção. Né? Outra questão vamos seguir. Veim sah beneim, mas sah beneim. Se a pessoa falou entre eles, né? Entre um tzitzit e outro, né? Im sambenem, im hayai, vem outra situação. Im hayai dibur letzorech levishá, né? Então a gente vê aí se uma situação de que a pessoa fala entre eles, né? Mas queria colocar aqui um quadro para poder deixar isso mais claro, né? Para botar todas as opiniões. Preto não serve. Está branco aqui. Ok. E agora eu vou tentar escrever aqui. Não sei que cor seria melhor. Ok. Então a gente vê que a primeira situação deixa isso aqui. Põe roxo que dá. Ficou melhor, né? Ficou melhor. Então a gente tem a primeira situação é o quê? Que a pessoa faz a interrupção, né? E que se vá o pensamento, né? Da mente, né? Então, primeiro é a interrupção que é desvio de pensamento. Desvio de pensamento. Né? A segunda situação, qual é? Que a pessoa fez essa interrupção e ficou calada. Sem falar. Né? Sem falar. A terceira situação é que a pessoa fala, né? Mas aí tem a primeira situação que é dentro que a pessoa fala algo que é conectado à mitzvah. Então, para a necessidade, não, para a mitzvah. Entendemos aí que é para a necessidade da mitzvah. E a segunda opção, né, B, sem necessidade. Ok? Ficou ruim esse negócio. Mas dá para ver, pode ficar tranquilo. Da próxima vez eu boto 2 telas. Ok, então você tem a situação de que você tem sim a necessidade de falar,
né? E é o que diz acá, que a pessoa fez a interrupção. Imsah beneem, se a pessoa falou entre essas duas, tanto entre um tzitzit e outro, ou entre o tzitzit e a brachá, né? Mas a pessoa, no caso aqui, a gente vai especificar na situação de que a pessoa coloca um talit, faz a brachá, e se tem a necessidade de fazer a brachá para um talit seguinte. Então, se a pessoa colocou o primeiro talit, fez a brachá e vai colocar um segundo talit, se nesse colocado o segundo talit, a pessoa falou, mas na necessidade de cumprir a mitzvah, se o falar foi na necessidade de se vestir, quem como chamar, como se a pessoa tivesse dito, Tanuli, dá-me, pega de levosh, dê uma roupa para vestir, né? Então, então a situação assim está bem, né? Porque toda interrupção que é para o Tzorach Mitzvah está bem. Pshita de etzarir lachzor levarach. Então, é claro, fica claro e fica simples de dizer, né? Muito óbvio que a pessoa não precisa fazer a brachá para vestir esse segundo talit, aval. Por outro lado, se não tinha se falou sem necessidade para vestir-se, aí já tem opiniões dentro dos poskim, né? Vedata Mechaber, a opinião do Shulchan Aruch, né? Lekama Besiman Yud Gimel, o Magen Avraham, Ve'arbe min Acharonim, e muitos dos últimos poskim, que é a poskim, né? Aquele que faz a interrupção de afilu siach be'alma, né? A pessoa que faz uma interrupção por falar uma expressão, falar algo que não tem nada a ver, desnecessário, isso é considerado uma interrupção. Ok? Então, se a pessoa faz... Então, se a pessoa faz uma interrupção, que tipo de interrupção? Qualquer delas, ou seja, que não seja para a necessidade da mitzvah, né? Como está escrito aqui, siah be'alma, mas é be'alma simples, está, qualquer fala. Be'alma é algo que não tem nada a ver, algo sem importância, né? Isso, para esse tema, para essa questão, é considerado hefsek, né? Agora, isso é para o Shulchan Aruch, para Magen Avraham e para muitos dos Acharonim. Ok, Fernando? Agora a gente vai entrar na questão de essa discussão da comunidade de Amsterdã. Mas vale, este min Acharonim Sheposkim, é aquele dentro dos últimos que eles defendem que e porquanto que há aqueles que defendem que a pessoa não precisa voltar e fazer a brachá, como é a situação que a pessoa fez Eu pensei nisso, a interrupção com a seudá. Que a pessoa falou, né, numa refeição, mutav, né? Mutav shelo yechniz besafek brachá, né? Então, a situação é que a pessoa não deve entrar em safek brachá. Então, segundo essa opinião, né? Então, por quanto que a pessoa já fez a brachá, e há aquela opinião que diz que se a pessoa faz, no meio de uma seudá, fez uma interrupção entre a brachá e a ação, então a pessoa não deve voltar a fazer a brachá para evitar a situação de safek brachá, então aqui ele usa a mesma coisa. Mutav, shelo yechniz, então é bom que a pessoa que não entre, segundo essa opinião, em safek brachá. Okay? Então é essa opinião em que se apoia a comunidade de Amsterdã. Justamente. A tirar o gadol no final do shacharit e já tira com a intenção de colocá-lo no ofício de mirá. Justamente. Ok? Lachen, vechen, ou lachen, né? Não, vechen,
Esquim Primegadim. Primegadim vai com essa ideia aí, né? Então, tem essa opinião do Peri Megadim, né? Primegadim. Primegadim, não, Pri Hadash, ok. Primegadim. Ok, דנו Primegadim. ולכן, ייזהר כל האדם שלא לשוח, né, לשוח, que a pessoa tenha o cuidado de não falar, né, לשוח, ואם דיבר, e se disse alguma coisa, אין חוזר ומברך. Então não vá voltar e fazer a brachá, né? בכל שכן, e ainda por quanto, שייזהר שלא להפסיק הפסק גדול, né? E também que a pessoa não deve fazer uma interrupção grande. דאסור לגרום ברכה שאינה צריך, né? Então, porque a pessoa não deve entrar numa situação de que venha a ter que fazer uma brachá que não deva recitar. Então, duas orientações traz a Mishnah Berurah. Uma, ela conclui aí com duas opiniões, duas observações. Uma, que se a pessoa fez a interrupção entre o Talit Katan e o Talit Gadol, né, ou entre outros, quantos Talit que ela vai colocar, né, ela não deve fazer a brachá outra vez. Ela bota a intenção no segundo, né? Se ela fez a brachá do primeiro, essa é a intenção. A gente viu que no Shulchan Aruch, no seif anterior, que a pessoa pode colocar o Talit Katan sem brachá e o segundo fazer a brachá e colocar a intenção nele. E é assim que todo mundo faz, ok? Mas na situação de que a pessoa colocou o Talit Katan com brachá e depois vai colocar o Talit Gadol, né? Então, Mesaken, ou seja, conclui a Mishnah Berurah de que a pessoa faça isso e sem fazer a brachá pelo segundo. Se a pessoa faz uma interrupção porque falou alguma coisa, tal, ou seja, mesmo que tenha falado coisas que não tem a ver com a brachá e com a mitzvah em si, ainda assim a pessoa não vai entrar em Safek Brachot e não vai fazer essa brachá. Contudo, a pessoa não deve tomar um tempo de interrupção longo. Então a reza lá em Amsterdã de Minha deve começar não perto do pôr do sol, deve começar mais cedo. Não sei, né? Eu não sei como é que é o costume lá, mas em todo caso a pessoa não deve entrar em uma situação, né, de que faça uma interrupção muito grande para não ter esse problema de ter que fazer outra brachá, porque se é interrupção, o que ele está dizendo aqui em outras palavras, né? Que se a pessoa faz a interrupção grande, a pessoa deve fazer a brachá. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, o que a Mishnah Berurah está dizendo. Ok? Uhum. Então, a pessoa não deve fazer uma interrupção longa, porque se ela faz interrupção longa, ela tem que fazer brachá. Então, o que ela diz? Então, não faça uma interrupção longa, porque de asur ligrom brachá she'ena tzaricha. Porque a pessoa não deve provocar uma situação onde vai fazer uma brachá, onde tem que fazer uma brachá sem necessidade. Ok? Por aqui a gente chega. Beleza. Hazak Baruch. Laila Tov. Valeu, Caleb. Hazak Baruch. Segunda-feira. Caleb, eu te mandei lá. Mandei uma mensagem para você no